Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Avante, guerreiros! Sou o professor Éder Domingos e vamos iniciar a gravação do nosso bloco de matemática para o concurso. Hoje, conjuntos numéricos. Vamos em frente. Já na tela o material para você. Curso completo de matemática, professor Éder Domingos. Vamos nós. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, né? Obviamente a gente vai ter a observância do conjunto dos números reais e que dentro do conjunto dos números reais estarão o conjunto dos números racionais, que dentro dos racionais está o conjunto dos números inteiros e dentro dos inteiros estará o conjunto dos números naturais. Tranquilo? Assim como está disposto neste diagrama. Desta forma, então nós temos os reais, conjunto dos números reais, e aí dentro dos reais nós temos todos os outros, racionais, inteiros, naturais e irracionais. Tranquilo? É importante
E, obviamente, a gente vai fazer esta divisão do conjunto dos números reais, fazer essa divisãozinha bem pertinente. O conjunto dos números reais, ele se divide em dois subconjuntos. Quais seriam? O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Até aí tudo bem? Muito importante para que a gente dê continuidade. O conjunto dos números racionais, ele subdivide também em um conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Em um primeiro momento, eu gostaria que você ficasse muito atento com relação a isso. Muito atento com relação a isso. Temos o conjunto dos números reais e dentro do conjunto dos números reais nós temos os racionais e os irracionais. Perceba, racionais está aqui, é tudo isso. Racionais. E temos aqui os irracionais separadinhos. Tranquilo? E dentro dos números racionais percebemos os inteiros e os naturais. Racional é aquele conjunto de números que deriva de uma razão, de uma razoabilidade. Né? Aquele conjunto de números que a gente consegue descrevê-lo em forma de fração. A gente consegue descrevê-lo em forma de fração. Tranquilo? Já os irracionais, a gente não vai conseguir, de maneira nenhuma, não pode ser descrito em forma de fração. Já os racionais, acabei de mencionar para os senhores. Os racionais é aquilo que deriva de razão, tem uma razoabilidade. Ou seja, é aquele que eu posso transcrever em forma de fração. A gente, posteriormente, no transcorrer da aula, a gente vai aprofundar o entendimento com relação aos números racionais, mas, inicialmente, vamos para esses dois aqui. Vamos trabalhar com os senhores tanto os números naturais quanto os números inteiros. Inicialmente, esses dois aqui. Naturais e inteiros. Tranquilo? Vamos em frente. Pronto, isso. Pronto, já vindo já com os números racionais. Já vindo com os números racionais, e aí dando seguimento, iremos para os naturais e para os inteiros. Os números racionais. Números racionais, muito atento. Ficar muito atento porque os números racionais, esse conjunto é descrito como o conjunto dos quocientes. O que é quociente? Né? O resultado de uma divisão, justamente é o resultado de uma divisão entre dois números inteiros. Perceba, eu tenho dois números inteiros e aí os racionais vai ser o resultado da divisão entre dois números inteiros, com um detalhe. Certo? Com um detalhe. O B aqui, ele tem que ser diferente de zero. Esta é a fórmula que estabelece o quociente. O quociente, o número que pertence aos números racionais. Ou seja, A dividido por B, tal que A pertença ao conjunto dos números inteiros e B pertença ao conjunto dos números inteiros, asteriscozinho aqui, ou seja, diferente de zero. Diferente de zero. Dentro dos números racionais, a gente tem três possibilidades de resultado. São três tipos de quociente, tranquilo? Quando a gente vai fazer uma divisão entre números inteiros, há três possibilidades de resultado. Primeira possibilidade, um número inteiro. Um número inteiro. Exemplo básico. 8 dividido por 4. 8 dividido por 2. Resultado, 4. 4 é um número inteiro? Correto. Segunda possibilidade, um decimal finito. Um decimal finito. O que seria um número decimal?
Então, somente é aquele número que tem casas decimais, ou seja, números que aparecem após a vírgula. Então, temos a possibilidade de ter como resultado o quociente um decimal finito. Estamos mencionando o conjunto dos números racionais, fica muito atento. Exemplo básico de decimal finito, vou pegar o próprio número que eu coloquei ali. 3 dividido por 10. 3 dividido por 10, qual é o resultado? 0,3, ou seja, um decimal finito. E a outra possibilidade de resultado de quociente, de resultado entre a divisão de dois números naturais. E qual seria? Uma dízima periódica. Dízima periódica é um decimal infinito. Dízima periódica é um decimal infinito. Porém, fica muito atento. Porém, embora seja infinito, existe um período de repetição. Período de repetição. Por isso que é a dízima periódica. Tranquilo? Exemplo básico aqui. Qual seria? Perceba que temos aqui o termo que se repete no período, que é o algarismo 3, e aqui a gente constitui e estabelece uma dízima periódica, que também pode ser observado dentro do conjunto dos números racionais. Então, acabei de transcrever e mostrar a todos vocês que o conjunto dos números racionais é formado por uma divisão. É o resultado, é o quociente de uma divisão, onde eu tenho A dividido por B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B também pertence ao conjunto dos números inteiros. Detalhe, B tem que ser diferente de zero. Então, será o B pertencente ao conjunto dos números inteiros, mas o inteiro com um asteriscozinho. Quando vier a letra que representa um conjunto, qualquer que seja o conjunto dos números, e vier com um asterisco, então somente está te determinando, mencionando e estabelecendo que aquele conjunto, o zero, o elemento zero, foi retirado do conjunto. Tudo bem? Voltamos aqui à nossa aula. Professor, vamos aqui. Pronto, vamos aqui. Vamos nós. Vimos o conjunto dos números racionais, tranquilo? Agora vamos trabalhar o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Este conjunto é representado pela letra N. Pela letra N. Você percebeu? Aqui eu não mencionei, ó. Aqui, ó. Conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, que é justamente fazendo referência ao quezinho aqui da palavra quociente, ou seja, racional é aquele que deriva de uma razão, de uma razoabilidade, ou seja, de uma divisão. Então, o resultado não vai ser o quociente, representa-se o conjunto dos números racionais pela letra Q. Já o conjunto dos números inteiros vai ser representado pela letra N. E ele é utilizado para contagens numéricas, né? É utilizado de forma natural ao longo de um processo de contagem. Lembrando que é um processo de contagem positiva. Eu vou contar naturalmente. Exemplo básico. Quantos alunos estão acompanhando a live de hoje? Aí eu vou contar. Tem 1, 2, 3, 4. Perceba, é uma contagem, um processo de contagem, porém um processo de contagem positiva. Estou utilizando números positivos. E mais importante do que isso, são números inteiros e positivos. Tranquilo? Tudo bem? Contagem naturalmente, estou utilizando números inteiros e positivos. Professor, se vier o termo inteiro não negativo, corretíssimo, sem problemas nenhum. Esse é o conjunto dos números naturais. Você usa naturalmente nas contagens.
Detalhe, o conjunto formado por todos os números inteiros não negativos. Acabei de mencionar para vocês. Esse é o conjunto dos números naturais. Todo número que é inteiro e positivo é número natural. Todo número que é inteiro e positivo é número natural. O zero não é positivo, nem é negativo, mas é um número natural. Perceba que o zero é neutro, não é positivo nem negativo, mas o zero é um número natural. Tranquilo? Aí já pode vir a pergunta, professor, mas zero é ímpar ou é par? Não estou falando nesta situação. Estou falando em positivo e ou negativo. O zero é neutro. O zero é neutro, não é positivo nem negativo, mas ele é sim um número natural. E detalhe importantíssimo, o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Infinito, porém limitado. Por que que ele é limitado? Perceba. O conjunto dos números naturais, ele é infinito, pois eu não consigo definir, estabelecer o limite para uma contagem. Está aqui, ó. Ele é infinito. Ele é infinito. Mas ele é limitado. Limitado de que maneira? Limitado inferiormente. Perceba que eu consigo limitar. Eu consigo dizer qual é o menor, de maneira mínima, qual é o menor número do conjunto dos números naturais. Está aqui, é o zero. Aqui é o limite mínimo. Aqui é o limite inferior. O limite máximo não existe, é infinito. Tranquilo? Então, muita atenção para esse detalhe. É um conjunto infinito, porém limitado, mas não é qualquer limitação. É limitado inferiormente. E como é que eu estabeleço isso? Como é que eu consigo identificar? Ora, o zero. O zero é o limite inferior do conjunto dos números naturais. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos seguir em frente. Ó, pronto. Agora chegou o pontozinho importante. Nós observamos lá no conjunto dos números racionais e aí está agora neste momento sendo apresentado de forma mais efetiva para vocês. Algumas situações. O conjunto dos números naturais, assim, qualquer que seja o conjunto aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, você perceba. Naturais. Naturais. Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, inteiros. E aqui eu tenho o conjunto dos números racionais. Perceba, o racionais, no conjunto dos números racionais, ele contém tanto o conjunto dos números inteiros quanto o conjunto dos números naturais. Lembrando, já bem básico, já mencionei, e para que fique registrado por você. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos. Inteiro positivo. Já o conjunto dos números inteiros é todo número inteiro, quer seja ele positivo, quer seja ele positivo, quer seja ele negativo. Já os racionais é aquele que deriva de uma razão, de uma divisão, de uma razoabilidade, onde nesta divisão B tem que ser diferente de zero. Então, tenho 3 possibilidades de resultado para uma divisão. É um número natural, ou seja, um número inteiro positivo. É um número inteiro, ou seja, um resultado inteiro e um número negativo. E pode ser também um decimal finito, ou pode ser um decimal infinito. Nestas condições, desde que seja uma dízima periódica. Tranquilo? Aqui é o conjunto dos números racionais. Vamos nós aqui. Qualquer letra
de conjunto dos números, né? Quer seja natural, quer seja inteiro, quer seja racional, se aparecer com um asteriscozinho colocado de forma superior à letra que representa o conjunto, isso está te dizendo, meu aluno, que este conjunto dele foi retirado o elemento zero. Ou seja, quando eu tenho n elevado ao asterisco, quer dizer que o conjunto dos números naturais está sendo menos subtraído, tirado o elemento zero. Tranquilo? Ou seja, vai permanecer tão somente aqueles elementos que não são nulos. Está aqui. Não preciso nem fazer aqui, meu querido. 1, 2, 3, 4, 5, n, qualquer que seja o elemento do conjunto dos números naturais, o zero foi retirado. Então, para naturais, para inteiros, para racionais, quando vier com o asterisco, você retira o zero do conjunto. Quando vier o pezinho aqui embaixo, quer dizer que são os naturais positivos. Quando vier o izinho, quer dizer que são os naturais pares. Detalhe, naturais pares. O pezinho aqui é de pares e o izinho aqui é de ímpares. Tranquilo? Beleza? E você já consegue estabelecer aqui. Como é que eu consigo estabelecer de que maneira que um número é par? Então, somente 2 vezes n. Esta é a fórmula para se encontrar um número par. E o número ímpar, 2n mais 1. Se você pegar qualquer número natural e multiplicar por 2, você vai encontrar um número par. Exemplo, 5. 5 vezes 2, 10. Número par. E o ímpar, 2n mais 1. Tranquilo? Vamos nós. Agora, muito detalhe. Presta atenção que a gente tem algumas operações com os números naturais. São bem pertinentes para a tua aprendizagem. Fica ligado. Um detalhe. Operação com os números naturais, ou seja, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão obedecem às seguintes regras. A soma de dois números naturais sempre, estou falando de soma, sempre será um número natural. Exemplo, 2, estou falando de números naturais. 2 mais 3, 5, resultado número natural. Já a diferença nem sempre vai ter um número natural. Sabe por quê? Porque eu posso ter aqui, 2 menos 8. Qual o resultado? Menos 6. Menos 6 não é número natural. Menos 6 é número inteiro. Então, a diferença nem sempre vai ser um número, nem sempre a diferença entre dois números naturais vai resultar em um número natural. Fica muito atento a este detalhe, meu aluno. O produto sim. O produto sim. Sempre o produto, ou seja, o resultado derivado da multiplicação entre dois números naturais, sempre vai ter um número natural. Já o quociente nem sempre será um número natural. Fica ligado. Deixa eu dar um exemplo aqui básico. 8 por 2 resulta em um número natural? Sim, 4 é um número natural. Mas se eu dividir 2 por 10 resulta em um número natural? Obviamente que não. O resultado 2 décimos não é número natural. Aqui pertence ao conjunto dos números racionais. Tranquilo? Então, fica ligado a essas operações com números naturais. Fica ligado a essas operações com números naturais. Beleza? A ordem dos números naturais, isso é muito importante. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem que observar em que ordem eles vão ficar dispostos, né? Quem vai ficar na frente de quem? Quem é maior que o outro, né? A gente tem que estabelecer esta relação. E isso é muito importante. Sabe por quê? Iremos utilizar os símbolozinhos de menor e maior que. O maior que vai estar com a abertura sempre para o maior número. O maior que vai estar com a abertura sempre para o maior número. O professor, não lembrei desse detalhe. Não lembrei desse bizu que o senhor repassou. Como é que eu faço para lembrar? Mão direita. A tua mão direita é quem vai fazer o símbolo de maior que. A tua mão
direita é quem vai fazer o símbolo de maior que. Evidentemente que na esquerda, quando tu fizer o símbolo, vai ser o menor que. Tranquilo? Bola para frente. Vamos nós aqui detonando tudo. Para representar em um determinado, para fazer a representação que um determinado número é maior que o outro, vamos usar maior que ou menor que. Maior que tu faz com a tua mão direita, menor que tu faz com a tua mão esquerda. O maior que vai estar com o lado aberto do símbolo para o maior número, sempre. O maior que vai estar com a abertura do símbolozinho para o maior número. Então, se eu tenho aqui 8 e 2, o símbolo é esse, positivo, a abertura dele está para o 8, que é maior. Se eu tiver aqui 3 e 7, o símbolo tem que estar com a abertura para o maior. Tranquilo? Está aqui, ó, a abertura para o maior. Esse é a situação a ser observada. Esse é o detalhe a ser observado por você. Vamos às nossas questões exercitando para que a gente venha a pôr em prática o que nós acabamos de ver nesse bloco, nesta aula. Tranquilo? O conjunto dos números naturais é finito? É finito o conjunto dos números naturais? Positivo. É finito? Detalhe, olha aqui. O conjunto dos números pares naturais é finito? Claro que não. Professor, mas o senhor falou que o conjunto dos números naturais, ele é limitado. Limitado. Eu falei limitado e não finito. Ele é limitado inferiormente. Tranquilo? Mas no que dispõe a sua ordenação é infinito. Infinito. Tranquilo? Então a primeira não está correta de maneira nenhuma. O conjunto dos números ímpares naturais é finito? Também não, de maneira nenhuma. Todo número natural tem sucessor e um antecessor. Olha, vou até usar essa questão para que a gente venha a trabalhar. Vou colocar os números naturais. O que seria o sucessor de um número natural? É tão somente um número natural mais um. Sucessor. O que seria o antecessor? O número natural menos 1. Tranquilo? Todo número natural, ele tem sim sucessor. Todo número natural tem sucessor. Mas nem todo número natural tem antecessor. Sabe por quê, meu? Olha aqui, percebe. Qual é o primeiro número, elemento do conjunto dos números naturais? Não é o zero? É o zero. Te pergunto, deixa eu tirar até aqui, ó. Te pergunto. O zero tem antecessor? Obviamente que não. Pois se eu colocar n, que é o 0 menos 1, vai resultar menos 1. O menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. O menos 1 pertence ao conjunto dos números inteiros. É natural, tu lembra, meu aluno, que são os inteiros não negativos, ou seja, que são os inteiros positivos. Então, nem todo número natural tem antecessor. O único que não tem é o zero. Então, isso aqui também está errado. Desta forma, qual é o gabarito? D. Todas as afirmativas são falsas. Próxima questão. Analisando os números a seguir, responda qual alternativa corresponde apenas a números pertencentes aos números naturais. Vamos nós. Não vimos ainda, né? Mas no que diz respeito a esse tipo de observância, aqui a gente vai ter como resultado o número decimal infinito. Porém, não possui período de repetição. E se não possui período de repetição, será um número pertencente aos números racionais de maneira nenhuma.
Eu nem consigo transcrever esse número para fração, convertê-lo e apresentá-lo em forma de fração, e ele é um número decimal infinito. Ele vai pertencer ao conjunto dos números irracionais. Então, aqui não pode ser de maneira nenhuma. 2,8 é decimal finito. Decimal finito é natural? Não, decimal finito é racional. 125 é natural? Positivo, é natural. Menos 123 é natural? De forma nenhuma, é inteiro, inteiro. E aqui, professor, 10,2. Desculpa, 10 dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? Não é 5? 5 é um número natural? Corretamente positivo. Então, nosso gabarito, alternativa D. Deixa aqui mesmo. D de delta. A primeira assertiva apresenta um número natural. A quarta também apresenta um número natural. Gabarito D de delta. Próxima questão. A soma de dois números naturais sempre será um número natural? Vimos agora, não é verdade? Não é verdade? A soma sempre será. O produto também sempre será um número natural? Positivo. A subtração de dois números naturais sempre será um número natural? Depende, não será sempre. Depende dos números naturais a serem utilizados. Se eu tiver 2 menos 5, qual é o resultado? Menos 3. Menos 3 não é número natural, pertence ao conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Então, qual é o gabarito? Alternativa C, somente a afirmativa 3 é falsa. Tranquilo? Tranquilo, né, meu aluno? Show de bola. Concluímos o nosso bloco, conjuntos numéricos, conjuntos racionais, naturais. Trabalhamos também um pouco com o conjunto dos números inteiros. Até o próximo bloco. Isso, professor Éder Domingos por cá, e vamos a mais um bloco de matemática para concurso, conjuntos numéricos. Vamos ao nosso material. Curso completo de matemática. E hoje vamos trabalhar o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Ainda que os números naturais nos permitam representar quantidades, eles têm limitações. Isso é óbvio que eles são limitados. Lembra que eu falei para vocês com relação, eu até mencionei, a relação de que o conjunto dos números naturais é infinito na sua contagem de ordem, né? Mas ele é limitado inferiormente pelo número zero, pois o zero é o primeiro número, é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais. Então é por isso que ele é limitado. E essa limitação levou à necessidade da criação, da observância de um outro conjunto de números, que é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Tranquilo? O conjunto dos números inteiros é igual ao dos números naturais unidos aos números inteiros negativos. Usaremos o símbolo Z, esse símbolozinho aqui, para representar esse conjunto. Para representar esse conjunto. Tranquilo? Pronto. São formados por todos os conjuntos, por todos os números inteiros negativos, o zero, e todos os números inteiros positivos. Tá aqui, ó. Conjunto dos números naturais é igual negativos infinitamente, que infinito, positivos infinitos, desde que sejam números inteiros, ou seja, meu jovem, aqui a gente vai perceber que não há observância de números decimais. Não há observância de números decimais. São números inteiros, tanto os positivos quanto os negativos. Está aqui. Lembrando, ó, aqui por diante eu tenho os números
naturais, correto? É por isso que o conjunto dos números inteiros ele vai ser a união entre o conjunto dos números naturais mais os inteiros negativos. Show de bola. Vamos em frente. Existem 3 operações entre os números inteiros que têm como resultado outros números inteiros. E quais seriam essas operações? A adição. Ou seja, quando eu pego um número inteiro e eu somo a um número inteiro, o resultado vai ser um número inteiro. A subtração. Quando eu pego um número inteiro e subtraio de outro número inteiro, o resultado vai ser número inteiro. E a multiplicação. Um número inteiro vezes um número inteiro resulta em um número inteiro. Deixa eu jogar para ti aqui exemplos básicos. Vou pegar números inteiros. Lembre-se, números inteiros. Três menos 5. Não, que é adição, né, meu jovem? Deixa eu somar contigo. Menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, resultado menos 1. Menos 1 é um número inteiro positivo. Menos 1 é um número inteiro, tá? Inclusive ele aqui, ó. Aqui é essa representação em forma de diagrama. Já a gente vai ver ela e dar uns bisu bacanas para você. Subtração de números inteiros resulta em um número inteiro. Sempre vai resultar em um número inteiro. Exemplo básico. 5 menos 10. Subtração de números inteiros. Não é isso? Resultado. Menos 5. Número inteiro, resultado. Multiplicação de números inteiros. Menos 3 vezes 7. Na multiplicação, 2 números inteiros. Menos 3 vezes 7. 21. E o resultado, e o sinal, professor, positivo ou negativo? Multiplicação, sinais diferentes. Negativo. Menos 3 vezes 7, menos 21. É um número inteiro? Corretíssimo. É um número inteiro. Tranquilo? Então, essas são algumas das operações que envolvem números inteiros. Ô, professor, e a divisão? A divisão entre números inteiros sempre vai resultar em um número inteiro negativo. Nem sempre. Depende de que números inteiros forem usados para essa divisão. Vou colocar para ti aqui um exemplo básico. Divisão. Menos 8 dividido por 2, qual é o resultado? Menos 4. Menos 4 é um número inteiro? Show, tranquilo, é um número inteiro. Mas se eu pegar menos 3 dividido por 10, qual é o resultado? Menos 0,3. É um número inteiro de maneira nenhuma. Isso aqui vai ser um número racional. Então, muito cuidado. A divisão nem sempre vai te proporcionar como resultado um número inteiro. Pode ser que o resultado seja um número racional. Por isso que essa observância ela sempre vai ser mencionada para a adição, para a subtração e para a multiplicação. Na divisão, depende de quais números inteiros forem utilizados. Podemos escrever N está contido em Z, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Estão contidos nos conjuntos dos números inteiros. Ou seja, N, que é o conjunto dos números naturais, é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Veja logo abaixo. Aqui, ó. O retângulo representa o conjunto dos números inteiros.
E o círculo representa o conjunto dos números naturais. Perceba que o conjunto dos números naturais, que é o círculo, está dentro, está contido dentro do retângulo, ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros. Muita atenção nessa relação de inclusão entre conjuntos. Quem está incluído em quem? Quem está dentro de quem? Perceba o símbolozinho aqui utilizado, é o está contido. Esses são os dois símbolos de relação entre conjuntos. Ó, deixa eu mostrar aqui para ti. Apagar aqui. Você já se utilizou dessa situação. Então vamos só apagar para que a gente traga só mais outro ponto a ser observado por você. Quando a gente fala de conjuntos, relação entre conjuntos. Pertinência é relação entre conjunto e elemento, entre elemento e conjunto. Já relação de inclusão é entre conjuntos. Nós temos aqui esse conjunto, esse símbolo e esse símbolo. Professor, eu nunca consegui diferenciar um símbolo do outro. Eu nunca consegui diferenciar um símbolo do outro. Olha para mim, meu aluno, olho no olho. Olho no olho. São dois símbolos. Em um símbolo, tu vai tentar escrever a palavra está contido, mas é utilizando-se do símbolo. Tu vai utilizar o símbolo e com ele tu vai escrever a palavra está contido. Primeiro ponto a ser observado, tu já consegue estabelecer qual é o símbolo que relaciona-se com a situação de estar contido. Vem comigo. Tenho esses dois símbolos, está contido. Quais deles me possibilita escrever, utilizar para escrever a palavra está contido? É lógico que é esse aqui. Está contido. Então, esse símbolozinho aqui é o de estar contido. E a relação de estar contido é sempre quando eu venho mencionando, quando o enunciado dispor do menor e do maior. O símbolo vai ser esse. O menor está contido no maior, ou seja, aqui. Natural está contido no inteiro. Tranquilo? Beleza? Sossegado, né? Então, essa é a relação a primeira. Esse aqui você identificou que é o está contido. Obviamente, o outro vai ser o contém. O outro vai ser o contém. E como é que a gente faz o entendimentozinho básico e bisurado do contém? O contém não é o inverso, né? Não vai estar aberto para o outro lado. Não é esse aqui. O contém nesse aqui. Beleza. O contém tu entende como sendo a mãozinha do boneco que vai pegar o boneco menor. O contém, ele vai conter o menor. E a relação do contém vai ser sempre mencionando no enunciado. O enunciado é importantíssimo para que você identifique isso. No enunciado, o conjunto primeiro que aparecer, se ele for maior, e o segundo que for mencionado é o menor, então você já sabe que a relação aqui é do contém. Inteiros contém naturais. Vamos em frente. Inteiros contém naturais. O primeiro número inteiro. Primeiro, muito detalhe. Fique atento nesse detalhe mesmo. Uma das propriedades dos naturais é que existe o primeiro elemento do conjunto, ou seja, é o zero. Dos naturais, o primeiro conjunto está aqui, é o zero. Mas isso não acontece nos números inteiros. Eu não tenho como definir que é o primeiro número inteiro negativo. Eu não dá possibilidade de definição. Então, o conjunto dos números inteiros é tanto infinito para a sua condição positiva, quanto para a sua condição negativa. Eu não consigo estabelecer qual é o último número positivo dos inteiros e qual é o último número negativo dos inteiros. São infinitos. Infinitos. Então, desta maneira, a gente não consegue estabelecer quem é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais. Desculpa, do conjunto dos números inteiros. Entenda,
inteiros. A gente não consegue estabelecer quem é o primeiro elemento do conjunto dos números inteiros. Outra situação importante é a relação entre os números inteiros dentro de uma simetria, dentro de uma condição de oposição, de opostos. Não confunda opostos com o inverso. Não confunda, por favor. Oposto é quem está de forma simétrica do outro lado, fazendo uma referência a um ponto inicial, a um ponto de referência. Tranquilo? A um ponto de referência. Então vamos nós. Ó. A relação dos opostos ou simétricos está ligada aos números inteiros. Cada um inteiro positivo tem o seu oposto negativo. E essa referência é dada de que maneira? Quem é que serve de base para a simetria? Aqui, é o zero. Cada positivo tem o seu simétrico negativo. O sucessor de um número inteiro, qual será o sucessor de menos 8? Suponhamos que você está devendo R$8, se você consegue pagar R$1 dessa dívida, seu débito ficará quanto? R$7. O sucessor sempre será o número que está à direita. Sempre será o número que está à direita. Então, aqui em uma situação de uma menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Quem é o sucessor de menos 8? Menos 7. É quem está à direita. Sucessor de menos 7, menos 6 é quem está à direita. Então, para os números inteiros, a gente tem que ter muito cuidado com a observância do sucessor do número inteiro. Porque se for um número negativo, o sucessor vai ser logo aquele que vem à direita dele. Embora tenha um valor absoluto menor, mas o que vai definir essa relação é se ele é positivo ou negativo. Como aqui, ó. Se eu só, desconsiderando o negativo, só observo 8 e 7. Quem é menor? É 7. Mas por que o 7 é sucessor do 8? Porque aqui nós estamos na área negativa. Estamos fazendo a situação, a condição de relação de negação. A negativa, né? A simetria está da parte negativa. Então, menos 7 é sucessor de menos 8. A ordem dos números inteiros também é muito importante. Essa situação de estabelecer quem é um sucessor é justamente para isso. Menos 8, menos 7. Vou utilizar os símbolos maior que e menor que. Nessas condições, quem é maior? Quem é o sucessor? Quem é o maior? Já consegui estabelecer que é o 7. E o maior que não vai estar aberto para o maior número? Aqui. Menos 8. Menos 10. Quem é o maior? Menos 8. O maior número, o símbolo de maior que, não vai estar aberto para o maior número? Aberto para o menos 8, que é o maior número. Tranquilo? Sempre, ó, fica ligado. O maior é aquele que possui menor valor absoluto. Ó. Falei neste momento para você. É o que possui menor valor absoluto, isto é, o valor do número sem um sinal negativo. Considerando aqui, ó. 8, menos 8 e menos 7. É aquele que tem um menor valor absoluto desse, considerando o sinal negativo. Então, aqui entre o menos 8 e o menos 7, o maior deles, entre eles, é o menos 7. E essa observância para o conjunto dos números inteiros é muito importante. Vamos aos nossos exercícios. Menos 8 e 2. Eu vou utilizar os símbolos menor que e maior que. Menos 8 e 2. Quem é o maior dos dois? Não é o 2, obviamente. Entre os dois, o maior vai ser esse, que é positivo. Um número positivo sempre vai ser maior do que o número negativo. E isso é uma regra. Então, vai estar com a abertura para o maior número. Menos 25 e menos 45. Qual é o maior? Esqueça o símbolo de negação e olhe quem é que tem o menor valor absoluto. Não é o 25? Então, ele é o maior. 84 e menos 256. O número positivo sempre vai ser maior do que o número negativo. Menos 7 e menos 8. Estou falando de números negativos. Então, aquele que tem o menor valor absoluto é o maior. Tranquilo? Próxima questão.
Durante o inverno, em determinada cidade, o termômetro marcou menos 18 graus. Se a temperatura descer mais 13 graus, descer, estou no menos 18, ela vai descer, menos 19, menos 20, menos 21, vai descer mais 13 graus. Então, o termômetro da cidade irá marcar qual temperatura? Obviamente que menos 31 graus. Menos 31 graus. Tranquilo? Terceira questão. Após a sensação térmica de menos 4 graus, Mato Grosso do Sul tem previsão de 40 graus nesta segunda. As temperaturas voltarão a subir após o frio histórico do estado. Considerando apenas as temperaturas exibidas na manchete acima, é correto afirmar que em Mato Grosso do Sul ocorreu uma variação de temperatura entre a maior e a menor. Qual foi essa variação de temperatura? Eu saí de menos 4 e eu fui para 40. Essa variação, ela foi de quanto? Se eu estou em menos 4, para que eu chegue ao ponto inicial, ao ponto de referência, ou zero, eu tenho que percorrer quantos graus? 4. E aqui não foi mais 40? Basta somar. 40 mais 4, 44. Gabarito D. Tranquilo? Se está em débito de 4, tem que zerar. E para isso você tem que aumentar 4 graus. E estando zerado, alcançou-se mais 40 graus. Ou seja, 40 mais 4, 44. Próxima questão. Coloque os números inteiros em ordem, do menor para o maior. Do menor para o maior. E são os números menos 2, menos 5, menos 9 e 5. Dentre eles, quem é o menor? Já consigo estabelecer que é o menos 9. Dentre as alternativas. Olha para a alternativa que tem o menos 9 como o primeiro número a ser mencionado. Alternativa C. A sequência é a seguinte. Menos 9, menos 5, menos 2 e 5. Essa é a sequência entre os números do menor para o maior ordenados da seguinte forma. O conjunto dos números inteiros maiores ou iguais a menos 3 e menores que x está corretamente simbolizado na matemática em, vamos nós aqui. Olha aqui, show, ó. X, se eu estou falando de número inteiro, ele vai pertencer a qual conjunto? Conjunto Z. Não é isso? Já descarta B, já descarta A. Então, pertence ao conjunto Z. Tal que seja maiores ou iguais a menos 3. O que é um maior ou igual? Tem aqui o x. Ele tem que ser maior. Se ele é maior, a abertura do símbolo tem que ser para ele. Então, ele é maior ou igual a menos 3. Consegui já estabelecer a resposta correta. Claro que ainda não, porque tem essa situação e essa. Agora, vamos prosseguir no enunciado. E menores que 3. Menores. X é menor que 3. X é menor que 3. Qual é o gabarito da nossa questão? Gabarito D de delta. É o que se observa de acordo com o enunciado da questão. Tranquilo? Fechando a nossa última questão, em uma cidade da Serra Catarinense, o termômetro marcou menos 3 pela madrugada. E se pela manhã a temperatura subiu 2 graus, estava em menos 3, subiu 2 graus. E aí, pela manhã estava qual temperatura? Gabarito D de delta. A temperatura marcada no termômetro pela manhã era de menos 1 grau. Tranquilo? Pronto. Fechando mais um bloco até o nosso próximo encontro. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi.
Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependendo de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço, e todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,